Obrigada, Fábio. Obrigada, Ana Luz. Ana Luz, né? Lindíssima Ana Luz, mandando muito bem aí nas entrevistas. A Ana, que faz parte aqui da equipe da Fundação. Nossa gratidão a toda essa equipe maravilhosa aqui, mandando ver, né, nessa transmissão, nessa super produção dessa feira totalmente online para vocês. Bom, gente, a gente está se encaminhando para o final das atividades de hoje. A gente tem mais uma conferência super importante. É uma conferência que, a princípio, né, nós havíamos convidado Humberto Maturana, autor chileno, já estava confirmado para esta FIL, mas infelizmente nós o perdemos, né, este ano, né? Ele faleceu esse ano, mas a gente manteve então uma conferência até em homenagem a ele, se intitula O papel da educação para viabilizar as utopias humanas, né? E as pessoas envolvidas nessa conferência são estudiosas, né, do trabalho de Humberto Maturana. E claro que quem vai comandar essa conferência é uma outra apaixonada estudiosa da obra dele também, que é a educomunicadora, vice-presidente da Fundação do Livre Leitura, que você conhece muito bem, Adriana Silva. Eu me despeço de vocês, passo o comando para você, Adriana, e a gente se encontra amanhã aqui na 20ª FIL. Beijo grande para vocês, é com você. Maravilha. Feito o convite, vou só reiterar. Fica aí, tem coisa muito legal para acontecer. De fato, tem uma certa idolatria pelo trabalho do Humberto Maturana, e eu falei, eu sei que você que encerra, mas hoje sou eu. Hoje eu quero conversar com esses dois chilenos que já estão conosco, para que a gente possa entender um pouquinho, né? Porque se a gente pensar na obra de Humberto Maturana, chileno, que foi reconhecido um grande cientista, nós temos um repertório tão grande que, para poder caber dentro da nossa quantidade de horários, a gente fez um recorte e, casando com o tema das nossas velhas e novas utopias, o nosso recorte foi para essa contribuição mais precisa do universo da educação. Portanto, a nossa conversa vai ser com o Cláudio Yusta, ele que é sócio fundador da Salamandra Consultoria. O chileno é licenciado em terapia ocupacional pela Faculdade de Medicina da Universidade do Chile, tem pós-graduação também na universidade e tem formação em psicanálise pela Sociedade Paulista de Psicanálise. E também o chileno Sebastián Gadiero, que é sociólogo, diretor da Matrística, que é exatamente um centro, né, um centro de estudos a partir da obra do Maturana e durante muito tempo com o Maturana. Então, essa conversa vai ser super interessante. A gente tem também a nossa plateia virtual, né, esperando só a gente checar os nossos convidados, mas já está tudo certo. Já está prontinho? Já se colocou aí para acompanhar? Então, vamos conferir essa nossa encontro literário, né, a partir do nosso desejo de homenagear o chileno Humberto Maturana. Olha só, Cláudio, seja muito bem-vindo. Sebastián, é um prazer tê-los aqui no nosso palco. Em outros momentos, vocês estariam presenciais aqui conosco nesse palco, né? Uma dimensão arquitetônica onde a gente tem aqui a possibilidade de reunir 1.100 pessoas na nossa plateia, mas a gente precisa ter resiliência e seguir produzindo literatura, conteúdo. Então, vamos no modelo virtual. Prazer tê-los aqui. Já apresento a vocês a nossa plateia virtual. A gente tem bastante pessoas nos acompanhando e vão interagir nessa nossa conversa. Eu quero começar com o Cláudio e tentar entender, Cláudio, se é para a gente combinar e ficar todo mundo na mesma linha, né? Você contar a sua intersecção com a obra de Maturana, quando ela acontece e como que ela te significa nesse seu processo de formação. Boa noite, obrigado pelo convite, é uma honra estar fazendo parte desse espaço. E lembrando a nosso amado Dog Maturana,
o primeiro encontro com o Dr. Maturana foi no tempo da faculdade, quando um professor magrinho de cabelo branco nos dava aula com alguns conteúdos de biologia, desenhava células e uno não entendia nada, mas saía pensando e receitando. Ao longo da vida, a vida me levou a aprofundar o pensamento do Doc e de Jimena Dávila em matrística já tem 20 anos. E eu posso falar com profunda alegria que a biologia cultural, o pensamento do Dr. Maturana junto a Jimena Dávila fazem parte de minha referência fundamental para entender o viver humano e entender como seres humanos convivimos. Então, é uma longa história e acredito importante enfatizar que não é só conhecer a obra do Dr. Maturana e de Jimena Dávila, sino que também uma longa convivência de muitas conversas, de muitas reflexões, e que nos sentimos honrados. Gostaríamos muito que o Dr. Maturana estivesse ele sentado nessa poltrona conversando com todos nós. Nossa, daríamos todo por que assim seja. Ele não está mais, mas continua estando. Isso é o que eu gostaria de falar inicialmente, Adriana. Obrigada, Cláudio. Só para te informar, ele esteve conosco nessa feira, 2018. Ele estava agendado para estar conosco. Ele veio do Chile, chegou em São Paulo, acabou passando mal, voltou para o Chile, mas depois retornou num evento especial que nós fizemos com ele aqui em Ribeirão Preto. Então, é um prazer para a gente relembrar esse momento da estada dele aqui na nossa cidade. Agora, eu queria, Sebastião, por conta da sua docência, né, a sua docência em biologia cultural, para essa primeira fase, né, introdutória, para você dar para a gente um briefing, né, do seu encontro com o Maturana, né, e também o cabidal, né, o repertório da biologia cultural como uma área de interesse da sua pesquisa. Obrigado, Adriana. Obrigado a todos pelo convite também. E espero que o meu portunhol dá para compreender aí bem direitinho o que eu quero dizer. Perfeito. Bom, como conheci o Dr. Maturana? Eu estava voltando da escola e vi a minha mãe falando com alguém. E esse alguém queria jogar ping-pong comigo. Então aí eu conheci. Conheci o Dr. Maturana como uma pessoa maior, interessada em falar, interessada em refletir, e que me enseñó y me mostró preguntas que me hicieron sentido y que se conectaban con las preguntas que yo también tenía en aquel momento. Y ahí, me comencé a dar cuenta que en las falas con él, como decía Claudio, te hacía refletir, te hacía pensar, hacía que en ese conversar en particular uno quisiera perseguir esa pregunta o esa reflexión, que no ficaba solo con la respuesta, sino que generaba un espacio que me permitía aprofundar na reflexão, na pergunta ou no elemento que tinha chamado a minha curiosidade. E eu acho que isso também dá uma olhada ou uma síntese de isso que é a biologia cultural. Que a biologia cultural como um entendimento é um entendimento de nós mesmos, que nos permite refletir e perguntar-nos como conhecemos isso que conhecemos, qual é o fundamento de onde olhamos o mundo e é isso que fazemos. Então, eu acho que a biologia cultural, uno poderia dizer que é um saber olhar, um saber perguntar-se, um saber refletir.
Obrigada, Sebastião. Quero agradecer também aos alunos do Centro Universitário Barão de Mauá, que compõem a nossa plateia virtual, e a todo mundo que está nos acompanhando pelo YouTube. De um lado ou de outro, as perguntas podem ser enviadas, que a gente vai fazer aqui um bate-papo bastante interativo. Cláudio, a primeira momento, né, que eu acesso a obra do Maturana era em busca de respostas. A gente tinha uma pergunta, o grupo de estudo do qual eu faço parte tinha uma pergunta e a gente precisava de uma resposta. E foi na árvore do conhecimento que a gente encontrou uma conexão. Eu disse logo na abertura que se a gente abrisse, né, para uma conversa sobre a obra de Maturana sem um recorte, que a gente correria o risco de falar muita coisa e deixar de falar tantas outras. Então, o nosso recorte é esse papel da educação, né, esse papel do conhecimento, de toda a produção de conteúdo que ele fez ao longo de toda a sua vida. Foram muitas obras que ele assinou sozinho, assinou com outros pesquisadores, outros cientistas, que contribuem muito diretamente para o campo da formação de professores, para o campo do próprio saber, né? E um destaque muito sincero na primeira infância, quando Maturana vai falar do amor como uma necessidade, né, como um elemento de educação. E é por aí que eu quero começar, Cláudio. Como é que ele promove essa conexão, né, entre o amor à educação, né, o amor e a própria cultura, que no final da obra, né, a Árvore do Conhecimento, ele vai dizer que se não houver amor, não há transferência de saber, não há conhecimento, não há aprendizado. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. A primeira reflexão que surge é quando eu olho o convite de vocês a falar sobre as velhas e novas utopias e o papel da educação para viabilizar as utopias humanas, fazendo a conexão de sua pergunta com aquilo que acabei de falar. O amar é a condição fundamental para viabilizar todas as utopias. Sin amar, no hay utopía. Yo estoy no amar cuando pienso en utopía. O amar es la emoción fundamental que nos permite estar aquí hoy conversando. Cuando nos nacimos, alguien nos acolió no colo, alguien nos alimentou, nos protegeu do frio e nos permitiu estar aqui agora como adultos democráticos e como adultos responsáveis. Sin amar, não estaríamos aqui. Sin amar, não estaríamos conversando. Sin amar, não existe utopia. A ausência de amor é distopia. O amar é a emoção fundamental que orienta nosso vivir e que nos conserva como humanidade. Talvez na jornada de nossa vida, o amar va ficando escondido, pero o amar é a condição intrínseca que nos torna seres humanos. Como seres humanos, somos intrinsecamente amorosos. E o educar é um acto de amar. O educar é um olhar para o outro, é enxergar o outro, é deixar aparecer o outro, e nesse espaço de convivência, criar as condições para que a aprendizagem surja, para que a curiosidade e a criatividade surja. Todo isso é possível em presença do amar. Essa seria a primeira reflexão que eu haria, Adriana, em relação à pergunta que você me fez. Ok, Cláudio. Sebastião, como é que você traz, né, para a nossa compreensão, como é que você acrescenta para o nosso debate, né, esse elemento do amor na obra de Maturana a favor da educação? Sim, o amar, como falava o Cláudio, o amar é deixar aparecer um outro como um legítimo outro. Amar é deixar aparecer sem prejulgamentos, sem preconceitos. E quando falamos da educação, estamos falando deste movimento de transformação na convivência. Por exemplo, quando eu falava do Doc, que lo encontrei jogando table tennis, ping-pong, após disso nós falávamos e me fazia perguntas e essas perguntas orientavam o meu olhar, algumas perguntas.
Y esas preguntas que él me hacía, las hacía desde un espacio amoroso. Eu escuchar y refletir en esas preguntas era también un acto de amar, por un respeto y por dejar aparecer a legitimidade da pregunta que ele tenía para mí. Entonces, o amar es eso que permite que nos conectemos, nos seres humanos, no mutuo respeto, na legitimidad, y desde donde escuchamos las preguntas, escuchamos las reflexiones, desde su espacio propio de legitimidad. Y en ese sentido, enseñar es orientar la mirada, como hacía Humberto conmigo y con todos el resto de los alumnos. O aprendizaje era a transformación efectiva de mi conducta, de eso que eu hacía. Mas ¿cómo es que era posible que eu tivesse ese aprendizaje? Era porque dejaba aparecer la legitimidad de su orientar o me olhar, de su preguntar. Entonces de ahí comienza en ese proceso de dejarnos aparecer mutuamente que a nuestra convivencia se orienta en una dirección en particular. Y esa dirección en particular ha sido una dirección de aprendizajes para mí, para él, en donde a nuestra convivencia comienza a ampliarse ese espacio de transformación de nuestro entender mutuo. Entonces, si no tem amar en educación, no tem respeto, no tem legitimidad, no tem dejarse aparecer mutuamente. Es como cuando a crianza dice para mãe, o profesor no me quiere, no tem a mí en su mente. ¿Por qué? Porque cada vez que yo levanto la mano, el profesor no ve, no olha que levanto la mano. No me quiere. Entonces, para que tenga educación, tiene que existir ese espacio amoroso de legitimidad. Y juega un rol fundamental, porque si no es amar, si no hay legitimidad, no nos olhamos, no nos vemos. Na obra Formação Humana, professor Cláudio, ele traz para a gente referenciais claros, né? Ele tem a didática de nos conduzir passo a passo, né, de como rever a modelagem que a educação tem, né? Obviamente escrevendo do Chile, mas concebendo a humanidade na sua totalidade, sem geografias demarcadas, porque o que Maturana traz nas suas obras cabe para todos nós, brasileiros, chilenos, cubanos, americanos, né? Porque ele está falando de uma essência que é humana, portanto, ela não tem uma geografia. Mas qual era a frustração dele em ver que a sua proposta não tinha embates sobre o ponto de vista, né, de não execução, porque a proposta que estava colocada ali de uma nova estratégia de educação, de um novo modelo de escola, tinha clareza suficiente para ser implementada, mas não chegava até o campo da educação, não chegava até a própria sala de aula. Em conversa, vocês que viveram com ele, essa pergunta para os dois, ele lamentava, se frustrava em relação a esse aprendizado não assimilado pelos que podem executar, né? Nas suas vezes, muito os gestores da área da educação, gestores públicos. Como é que ele trabalhava com essa relação? Vou começar com o Cláudio. Sua pergunta me faz refletir, porque eu sinto que em sua pergunta existem dos ámbitos, por lo menos lo que yo escucho. Un ámbito tiene que ver con el ámbito de las políticas educacionales y otro ámbito tiene que ver con educación como un proceso de transformación en la convivencia. Yo no podría afirmar, porque no tengo evidencias para eso, que el Doc Maturana se sentía frustrado. Lo que yo siento es que él se sentía tremendamente empolgado por continuar conviviendo y conversando con comunidades escolares, con profesores, con alumnos. El doctor Maturana, para mí, era esencialmente un profesor. Él vivía o profesorar. Él gostaba de tener alumnos, gostaba de conversar. Y yo sentía que él estaba radiante cuando tenía la posibilidad de
compartilhar y conversar con profesores, profesoras, alumnos, porque él pensaba que una transformación en la convivencia. En la medida que nos transformemos en la convivencia en una deriva amorosa, se amplían las posibilidades para aquello que enxergamos como una utopía en términos educacionales venga a acontecer, que es un ámbito diferente al ámbito político, en que surgen otras modalidades, otras estructuras de pensamiento que se movimentan a partir de otros intereses. En ese espacio, yo puedo hablar que yo me siento frustrado, mas yo no puedo hablar si él se sentía frustrado. Lo que yo puedo hablar es que él se sentía feliz de poder conversar de educación, conversar con familias, conversar con alumnos, conversar con profesores, porque cuando esas conversas acontecían, uno sentía, y entiendo que él sentía, que la educación estaba justamente en ese deseo de esos profesores, de esas familias, de esos alumnos, de querer aprender, de querer ampliar su mirada, y eso lo tornaba o hacía tremendamente feliz. Esa es la primera reflexión que yo tengo. No sé, Sebastián, ¿qué você acrescentaría a aquello? Sim, eu acho que para se frustrar precisa tener expectativas. E o Doc não tinha expectativas. Não, ele vivia o presente do seu momento. Então, é como falava o Cláudio, ele radiava quando se conectava com a gente para refletir. E ele podia ser professor na aula, ele podia ser professor quando ia na farmácia, ou ele podia ser professor quando estava no hospital. Ele era sempre professor. Quizás o único espaço de frustração que eu vi ele era quando não tinha mais chocolate. Mas, além disso, não tinha muita frustração. Mas eu acho que, na sua pergunta, sim, eu acho que um tema é o domínio do política, onde se pegam as decisões estruturais da educação, e um outro âmbito é o âmbito mais da agência das pessoas. E esse era o espaço em que o Doc estava, com as pessoas, refletindo, mudando a vida de uma pessoa a la vez, entendendo que todo o processo do cambio cultural, cambio nas estruturas da educação, precisa começar por uma transformação individual das pessoas. Então, o foco do trabalho dele e a Ximena sempre tem sido acompanhar as pessoas no processo de transformação, de mudança, deste cambio de olhar, este giro epistemológico, este cambio de olhada para a pessoa. Eu acho que isso fazia ele algo, fazia que ele fosse muito feliz disso, muito inteiro nesse processo. Cláudio, dentro dessa lógica, e de novo, né, só para a gente poder criar um cenário mais amplo, né, da obra de Maturana para a compreensão de todos que nos acompanham, se a gente olhar para o legado, né, do professor Maturana, que legado você coloca em evidência, né, nessa conexão que a gente se propôs fazer, que é a conexão com a educação? Un legado de humanidad, un legado de respeto, un legado de equidad, un legado de respeto por sí mismo y respeto por el otro, un convite permanente a nos preguntar cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo y cuáles están siendo las consecuencias de ese hacer. Un convite permanente a reflexión y en el ámbito de la educación a convidar cómo estamos educando. Primero, cuando el doctor falaba de educación, colocaba, posicionaba como una transformación en la convivencia. Él enfatizaba mucho que o educar era un modo de estar en la convivencia. Y nos convidaba a observar desde dónde yo estoy operando en ese espacio de convivencia. Estoy operando desde la escucha, estoy operando desde querer entender lo que otro me está falando, o estoy operando da objetividad como un argumento para obligar. ¿Será que no ámbito educativo, educacional,
utilizamos a objetividade como um argumento para obrigar o outro, ou colocamos a objetividade entre parênteses, entendendo que aquilo que você fala, Adriana, aquilo que eu falo, aquilo que Sebastián fala, tem uma legitimidade porque parte de um sentido que cada um lhe dá. E escutar essa legitimidade na sala de aula, escutar o que o aluno tem a falar, que o aluno tenha a disposição de escutar o que o professor ou professora tem a falar, porque é legítimo desde algum lugar, isso cria um espaço de convivência que permite que essa comunidade surja em um espaço de eu como legítimo outro em convivência com o outro. E eu sinto que isso era algo que ele enfatizava profundamente. A educação é uma maneira de estar na convivência com outro. E precisamos observar como estou convivendo, desde que configuração de sentires, desde que emoção estou fazendo o que estou fazendo. E a partir de essa pergunta, olhar as consequências de esse fazer. E a partir desse espaço de consciência, reorientar nosso próprio viver à luz daquilo que eu me di conta. Então, Adriana, eu sinto que um legado fundamental é todo aquilo que eu falei inicialmente, mas é esse convite permanente a mirar a olhar, como estamos fazendo o que estamos fazendo e nos tornar responsáveis das consequências de aquilo que nós estamos fazendo. Não sei se Sebastián gostaria de acrescentar alguma coisa nessa reflexão. Sim, Cláudio. Eu, Sebastián, gostaria. Claro. Nesse espaço, eu queria dizer, por exemplo, o Doc dizia, você não aprende matemáticas de um professor de matemáticas. Você aprende a convivir com um professor de matemáticas. Você aprende un modo de convivencia en que las matemáticas hacen sentido. Y revela justamente lo que Claudio estaba falando, que el foco central está en el proceso, en el conviver, cómo estamos conviviendo. Junto a eso, tenemos que hacer también la distinción entre educación formal, podemos hablar, y también el fato que a nuestra vida es un continuo proceso de educación. Estamos siempre educándonos, estamos siempre aprendiendo. Yo no tengo ningún estudio formal con UDOC, pero estuve 20 años en un proceso de educación con él, en un proceso que ocurrió en la convivencia. Y voltando a la su pregunta, Adriana, del legado, yo acho que podríamos decir que la primera parte del legado del UDOC, o de su trabajo, tiene que ver con esta distinción de que somos seres autopoéticos moleculares, que nos producimos a nosotros mismos, que en la experiencia no distinguimos entre ilusión y percepción, y que, nos resumen, la síntesis, somos los generadores de los mundos que vivimos. No podemos hablar de una realidad lá fora, podemos hacernos cargo de nuestro vivir al preguntarnos por cómo hacemos lo que hacemos. Un segundo punto de su legado, yo acho que tiene que ver con esta distinción del amar como o fundamento del humano, entendiendo que esta convivencia amorosa en que nos dejamos aparecer, generamos una convivencia en que nos vamos coordinando y que de ahí surge el humano. Yo acho que un tercer momento del legado de UDOC tiene que ver con esta perspectiva más del biólogo que expande su olhar al filósofo y que con la biología cultural se da cuenta que un proceso de mudanza cultural precisa esta transformación individual en el sentir, en el olhar, en el emocionar. Y con eso yo puedo olhar tres grandes momentos de seu pensar en que en este último tiene una expansión de su mirada en el mirar al ser humano de manera diferente, en el ver al ser humano no solo como una entidad biológica, mas también como una persona que tiene sentimientos, que tiene sueños, que tiene aspiraciones y que entra en esta trama cultural, relacional más amplia y que precisa de, como a Ximena y Humberto falan,
una pequeña empujadita, un pequeño empujón para de ahí tener este cambio de olhar sobre a nuestra convivencia. En esta pregunta tan simple y básica como ¿desejamos o no conviver? Y si desejamos conviver, ¿cómo? ¿Qué clase de convivência desejamos? Eu acho que esses são grandes pontos de seu legado. Penso que a gente vai voltar nesses pontos, mas eu quero fazer interação com a plateia virtual. Então, eu gostaria de convidar a professora Marlene Trivelato, ela que é coordenadora do curso de Pedagogia do Centro Universitário Barão de Mauá, e ela vai fazer uso da palavra e interagir aqui conosco. Professora Marlene, boa noite, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço poder estar participando desse momento tão importante e ouvir falar sobre Maturana é algo assim, é fascinante, né? É o trazer aquilo, tudo que a gente deseja para uma educação. E dando parabéns aí aos palestrantes da noite, né? E obrigada por estarmos aqui. E eu gostaria de trazer, eu gostei muito da fala da questão da expectativa, a relação entre a frustração e a expectativa, né? E participamos aí de um grupo de pesquisadores do Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais, que é o IPSIC, daqui de Ribeirão, e no ano de 2019 nós construímos aí um livro chamado 6 Passos para as Cidades Humanas, que tem como referencial o Humberto Maturana. E aí, pensando nisso, ao finalizar o nosso livro, nós colocamos que as mudanças, elas não dependem somente de mim, de nós, mas que elas dependem também de nós. Nesse sentido, que a gente pode dizer que estaríamos lidando com a relação frustração e expectativa? Vou abrir para os dois e se tiver algum problema de conexão, vocês não entenderam, eu posso repetir a pergunta. Professor Cláudio, tudo bem? Eu entendi, não sei se Sebastião entendeu, porque em algum momento se cortou. Tá, então eu vou lhe passar a resposta. Se o Sebastião tiver dificuldade, eu retomo para ele. Pois não, pode fazer o uso da palavra. A expectativa, eu me lembro muito bem que o Dr. Maturana veio muito para o Brasil. E cada vez que ele entrava no palco ou na sala de aula, ele era ovacionado e todo mundo se levantava e aplaudia. E ele, desde a sua serenidade, ele falava: obrigado, porém, vocês estão aplaudindo suas próprias expectativas. Por que me lembro disso? Porque me lembro de uma forma muito viva daquela situação. Porque justamente as expectativas nunca se cumprem. E a expectativa dentro do olhar do Dr. Maturana passa a ser uma situação em que coloco ao outro em uma situação de obrigação, porque eu espero do outro algo que o outro não está sabendo. Porque a expectativa não tem que ver com um acordo, não tem que ver com uma conversação. A expectativa é algo que eu espero que passe, mas sem ter conversado com o outro. A expectativa é um ninho de frustração, porque a expectativa nunca se cumpre. A expectativa é um convite para a frustração. E a frustração gatilha raiva, raiva como emoção fundamental. Então, essa reflexão que a professora estava acabando de fazer é tremendamente significativa e importante, porque até que ponto o processo educacional lo colocamos acima de expectativas. Porque se são expectativas, estamos criando um campo minado que nos pode levar à frustração. E a frustração modifica todo o nosso espaço emocional. E algo que desde a biologia cultural é tremendamente significativo, que a orientação de nosso fazer se origina em nosso espaço emocional. A emoção é a que orienta nosso fazer. Então, se estamos em um espaço de expectativas e posteriormente em um espaço de frustração, nosso fazer estará orientado a partir de essa emoção,
Portanto, a expectativa é algo que nunca se cumpre. E às vezes passa a ser uma exigência. Quando a expectativa se torna uma exigência, vamos criando outra dinâmica relacional em que já não está presente a amorosidade, não está presente a curiosidade e passa a estar presente a exigência como elemento modelador e modulador desse espaço de convivência. Isso é o que eu teria para falar inicialmente. Antes de eu passar a palavra para o Sebastião, quero só fazer ligar uma pergunta à outra para não perder a oportunidade. Há antídoto, lendo a obra de Humberto Maturana, para essa eliminação de equívoco, de expectativa e frustração dentro do campo educacional? Cláudia. Depois eu te volto com as duas. Isso. Repete, por favor, que eu falei junto. Escutando sua pergunta, o antídoto é a reflexão. Perfeito. É a reflexão. Porque a reflexão, Adriana, para que exista reflexão, deve existir uma disposição psíquica e emocional para olhar os fundamentos daquilo que fazemos. O único espaço onde não existe reflexão é no fundamentalismo. Uhum. Para que exista reflexão, precisamos ter a disposição de abrir mão de nossas certezas. Quando abrimos mão de nossas certezas, se abre espaço para que surja a reflexão. Então, respondendo, fazendo uma reflexão em torno da sua pergunta, o antídoto é a reflexão. É nesse contexto de pergunta que você me está fazendo. Ok. Sebastião, você pode, então, trazer aí as suas respostas para as duas abordagens, a feita pela professora Marlene e a minha contribuição, né, sobre o antídoto. Sim, 1000% de acordo com o Cláudio, é a reflexão na base. E, nesse sentido, todo argumento racional se funda en premisas emocionales que aceptamos a priori. O tema con las expectativas ou desejos tem que ver com o apego à expectativa, o apego ao desejo. Eu posso ir a uma padaria no Brasil, quando eu vou lá, e tenho expectativas do pão do queijo. E se na padaria não tem pão do queijo, eu tenho dois caminhos. Ou me fico apegado a que eu queria pão do queijo e vai ser todo um sofrimento esse dia, ou vou deixar ir e olhar que outra coisa tem. E posso vivê-lo desde um espaço distinto, porque eu posso olhar para a minha emoção. Que desejo conservar? Desejo conservar esta expectativa que me genera uma dor? Ou posso olhar e mirar? Que desejo conservar? Essa pergunta que o Doc fez, que é o que desejamos conservar, é fundamental. E daí também uno tem a oportunidade de escolher como quer viver as coisas. Eu lembro que o Doc contava para nós a história quando ele era uma criança e estava aí jogando, brincando sozinho, e a mãe dizia para ele: Humbertito, você tem que ir a comprar pão na padaria. E o Doc se enraivava e dizia: eu não quero ir a comprar, eu não quero estar obrigado a ir a comprar. Como posso fazer para não ter raiva em ter que ir a comprar pão na padaria? E ele diz que para deixar de estar obrigado e de obedecer, ele teve que fazer seu ir a comprar pão. E assim começava a ser uma escolha desde ele. Ele escolhia querer ir a comprar o pão. E por que digo isto? Porque também uno pode olhar, e eu lembro a minha experiência na escola, que muitas coisas las vivia desde a obrigação, desde a exigência, desde a expectativa que tinham das minhas notas, avaliação. Então aí me pude ser consciente de que eu tinha a oportunidade de escolher. E nessa escolha eu tinha a oportunidade de ampliar a minha mirada.
que é isso que deseja o meu professor? Deseja ele fazer-me uma avaliação por uma ou outra coisa, mas como eu quero conservar, quero viver esse processo? Quero vivê-lo desde a expectativa e a obrigação? Ou tem a vontade de escolher um outro jeito para viver essa experiência? E nós, no final do dia, sempre temos a oportunidade de escolher como é que queremos viver uma situação ou outra. Com muitas dificuldades, muitas vezes tem muitos obstáculos, mas no final do dia, com este antídoto maravilhoso que é a reflexão, temos a oportunidade de escolher. Eu vou voltar nesse assunto, mas eu quero abrir espaço aqui para a Bia Kanashiro. A Bia está conosco na sala virtual. Bia, a palavra é sua, pode fazer sua pergunta. Obrigada pela sua participação. Oi, boa noite, tudo bem? Eu sou aluna de pedagogia e eu gostaria de saber como vocês acham que as instituições, tanto escolas e centros universitários, poderiam incentivar os professores a terem uma questão afetiva maior e uma questão amorosa também. Afetiva não só na questão de carinho, mas de enxergar o aluno e sem gerar aquela expectativa de estereotipar, ai, nossa, ele é bom em matemática, então ele vai ser bom em tudo. Ai, nossa, ele fala bem, então ele vai ser um ótimo orador. Eu acho que estereótipos estragam um pouco essa questão de a gente conseguir modificar a educação. Se a gente realmente quer quebrar as barreiras, a gente deveria começar com a gente, não colocando expectativa, não exigindo muito, não idealizando. E também todo esse processo, eu acho que gera uma educação mais amorosa, mais respeitosa, mais humana e mais, acho que correta. Se bem que não existe muito certo ou errado, mas acredito que a partir do momento que nós nos humanizarmos mais, talvez as coisas melhorem. Tá certo, Bia. Obrigada aí pela sua interação. Professor Cláudio. Quando havia pergunta o que está perguntando, a primeira questão que surge para mim é que a comunidade escolar, professores, alunos, precisam conversar. Porque senão estamos novamente na expectativa. En expectativa de que a aula seja mais efectiva, en expectativa que os alunos sejam mais inteligentes, en expectativa, en expectativa, en expectativa, en expectativa. E de tanta expectativa nos frustramos. Eu sinto que, assim como falamos que a reflexão era o antídoto, no contexto anterior que estávamos falando, quando havia pergunta do que pergunta, o que evoca para mim é um desejo de conversar, entendendo o conversar como um dançar juntos, falar daquilo que nos importa, falar de nossas dores, falar de nossos sofrimentos, falar de nossos desejos, falar de nossos anseios. Porque senão a sala de aula se torna um espaço, um reservatório de conteúdos que precisamos aprender para ganhar uma nota no final do semestre. E isso se torna uma relação instrumental. E como falamos anteriormente, entendemos desde o olhar da biologia cultural a educação como um processo de transformação na convivência. E se nessa convivência conversamos, nos importamos por o outro, estabelecemos espaços de conversação que façam sentido para todos, nos transformamos juntos e nos vamos mobilizando hacia um espaço de maior bem-estar. Eu sinto que aqui existe uma responsabilidade sistêmica, no sentido de que eu me tenho que fazer cargo de minha frustração, e quando eu me faço cargo dessa frustração, eu tenho que refletir e falar: o que eu faço com minha frustração? O que eu faço com minha raiva? Vomito e agrido todo mundo, ou a destilo e oriento essa energia para poder estabelecer espaços em que eu seja visto, o outro seja visto, e poder fluir em uma convivência a partir da busca do bem-estar ou a partir do desejo de construir uma convivência no bem-estar. Então, o que havia me pergunta, o que pergunta para todos nós,
é a reflexão que surge, a necessidade de criar espaços de conversação em um espaço de co-inspiração e de corresponsabilidade em que tanto o aluno como o professor surgem de um espaço de legitimidade. Obrigada, professor. Nessa linha, Sebastião, a gente tem, na sua fala anterior, eu disse que ia voltar a ela, a questão da escolha e esse processo de permitir, né, que as interações se deem a partir das escolhas e não de voz de comando, tem a ver também com o empoderamento do interlocutor para que ele possa fazer as escolhas, que tem a ver com reflexão, que tem a ver com repertório de conhecimento, né? Como é que a gente pode trabalhar para fortalecer, ampliar, ganhar dimensão no universo de escolha do cidadão escolar? Sim, nesse campo das escolhas, primeiro temos que reconhecer que no mundo que vivemos hoje, distintas pessoas têm distintos âmbitos de escolha, como primeira coisa. As escolhas que têm, com todo respeito, na vida, um Jeff Bezos ou um Neymar Jr., são distintas às escolhas que tem na mão o resto dos seres humanos no dia a dia. Mas para poder reconhecer a nossa capacidade de escolha, primeiro temos que reconhecer o nosso presente, o nosso contexto, o nosso entorno. Temos que reconhecer onde que estamos parados momento a momento. E nesse sentido, e aqui posso falar um pouco da minha experiência, muitas vezes falam que as crianças, os niños têm as oportunidades aí na frente, que la têm de frente a eles. Mas por que você não escolheu que o seu irmão pudesse ajudá-lo nas aulas? Por que você não escolheu falar com o professor? Porque essas escolhas não las olhamos, não las vemos. Para poder escolher, temos que olhar o campo de possibilidades que temos, e para isso temos que ampliar a mirada. Por eso este antídoto de la reflexión es tan importante, porque las escolhas, al igual que las oportunidades, al igual que las decisiones, las dejamos aparecer cuando refletimos, cuando ampliamos nuestro olhar, a nuestra conciencia. Y no campo da educação, eu lembro que num momento eu fiz uma escolha central. Eu não tinha muito desejo de estudar a parte das matemáticas, essas coisas mais estruturadas, com normas, e tinha muita dificuldade com isso. Mas lembro que num momento eu me di conta, em uma conversação, que não se tratava de eu fazer uma luta, uma batalha contra as matemáticas ou a física, mas tinha que ver com um cambio no meu olhar. E deixei de viver isso como algo desafiante e difícil para mudar a pergunta e perguntar-me: que é isso que o meu professor deseja que eu responda no teste, no exame? Nós temos à mão o poder mudar as perguntas. E quando mudamos as perguntas, mudamos isso que olhamos, ampliamos o nosso repertório de escolha. Porque mudamos o fenômeno, mudamos a situação. Perfeito. Deixa eu trazer mais uma participação da nossa plateia virtual, hoje com a aderência aqui, a adesão dos estudantes, das estudantes, eu estou vendo meninas aqui na nossa plateia, né, do Centro Universitário Barão de Mauá, o curso de Pedagogia, até porque o nosso recorte é um recorte da educação, toda a pertinência. E você também que está no YouTube pode fazer o encaminhamento da sua pergunta. A Carolina Souza Castro. Carol, cadê você? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Bem, eu também sou aluna do curso de Pedagogia e aí eu tenho uma pergunta. Qual é o papel da utopia na educação? Foi direto ao assunto, hein? E aí, papel da utopia na educação, né? Colabora, atrapalha? Qual é a análise de vocês, professor Cláudio? A palavra utopia, ou seja,
Primeiro vou compartilhar com vocês, quando eu escutei o samba da utopia que vocês colocaram, comecei a chorar, porque encontrei maravilhoso. E conecta com uma emoção fundamental, que a utopia não é aquilo que é inalcançável. A utopia, para mim, é algo que coloca você em movimento. Então, quando coloca a utopia, para mim, é algo que você deseja que aconteça e que você deseja que aconteça agora e que aconteça agora e que por circunstâncias você deposita esse desejo em um espaço de futuro que coloca e que denomina de utopia. Pero para mim, a utopia é um desejo que você gostaria que fosse satisfazido agora. A utopia moviliza. A utopia, vou repetir aquelas frases que o Galeano falava, não? É quando a utopia está no horizonte e quando eu avanço 10 passos em direção da utopia, a utopia se afasta 10 passos. E se avanço 40, a utopia se afasta 40. Então, qual é a função da utopia, lhe perguntaram? É justamente isso. Me coloca em movimento. Então, a função da utopia é, na educação, é na vida, mas vamos fazer o recorte da utopia desde minha perspectiva, é o que me tira da cama todo dia. É meu desejo de fazer bem o que eu faço. É o desejo de fazer impecavelmente aquilo que como professor ou professora tenho a oportunidade de fazer. A utopia é aquilo que me movimenta, apesar de estar vivendo num entorno, a vezes tirano, a vezes de mal-estar, mas a utopia é o que me dá força para continuar vivo, o que me dá força para continuar em movimento. Então, qual é o papel da utopia na vida? É mobilizar-nos. Mobilizar-nos em prol de quê? Em prol de que para mim faz sentido. O valor da utopia está aí. No dia a dia, é o que me dá, a utopia para mim é pulsão de vida. Isso é a utopia, é o que me movimenta, é o que me dá sentido. Isso é o que eu falaria em relação ao que você acabou de perguntar. Sebastião, para você. Sim, eu vou pegar a distinção de utopia do o pensador Herbert Marcuse, da Escola de Frankfurt, que ele, em um livro chamado O Final da Utopia, ele diz: a utopia tem duas condições. Por um lado, que a ciência compruebe que não é possível, como, por exemplo, para o ser humano fazer o bolo sem alguma ferramenta ou equipamento. Ou uma utopia também acontece quando as condições sociais não estão preparadas para sostener a mudança, o cambio que chamamos de utópico. Hoje, no mundo, precisamos das utopias. Na educação, no sistema sanitário, no cambiamento climático. Eu acho que todos olharam o informe da IPCC. Precisamos deste movimento, como fala o Cláudio. E, para concluir a ideia, quero ler um pouco de a contratapa do último livro que foi publicado de Udoc e a Ximena, Revolução Reflexiva, que diz: os grandes cambios não se produzem sino hasta que empiezan a cambiar as pessoas em suas localidades e contextos personais para luego tocar a suas personas cercanas, mais próximas. As transformações se movem como um vírus que vai contagiando de um em um hasta formar um movimento. Eu acho que hoje, na educação, no cambiamento climático, precisamos avançar nas utopias para fazer uma mudança em las condições sociais que permitam um cambio en el jeito en que nos relacionamos. Na aula, en relación al medio ambiente, en relación a la política, en relación al fazer uma ciudadanía más democrática. Então, hoje, eu tomo as utopias ou uma visão utópica como um apuntar até a luna, mas chegaremos a la estratosfera. É como um movimento que nos orienta en nuestro facer cotidiano para lograr en tiempo récord que precisamos como humanidade
fazer um cambio de clivagem, um cambio de orientação no modo em que estamos convivendo, porque agora com pandemia temos um monte de crianças que têm uma educação que sofreu por estas situações, temos um ecossistema, uma Gaia, uma Amazônia, áreas verdes que estão sofrendo hoje. E precisamos avançar nesse caminho porque precisamos vivir sustentável para as futuras gerações. Mas precisamos fazer a mudança hoje. Quero fazer uma conexão daqui um pouquinho entre educação e cultura e a gente trabalhar um pouquinho sobre as redes de conversações, né, que Maturana trazia nas suas obras e como elas podem enrijecer conceitos, né, e como é difícil quebrar as nossas atuais redes de conversações para a criação de novas redes de conversações. Mas a gente tem uma participação do YouTube da Maria de Fátima, né, de Matos, e ela pergunta assim: Maturana nos desafia a pensar as nossas ações, né, e estão fundamentadas no ensinar e também no emocionar-se. Ainda é possível, nesta sociedade em que vivemos, vermos professores que emocionam com a aprendizagem? Ou nós já estamos emburrecidos demais, estamos reduzidos demais às tragédias para essa questão de espaço para o emocionar? Professor Cláudio. Boa pergunta, não? Porque o poder narcótico da tragédia é muito potente, não? Agora, repetindo o que o Dr. Maturana falava, como seres humanos somos intrinsecamente amorosos. A possibilidade de nos emocionar, de nos comover, é próprio de nossa constituição propriamente humana. O que acontece, penso eu, que estamos vivendo um momento de distopia tão severo, de todo ponto de vista. A própria pandemia já configurou um contexto de distopia muito brutal, que no Brasil lo temos sentido na pele. Isso nos causa, a vezes, depressão, nos causa tristeza, nos tira a energia. Mas quando eu converso com meu filho, converso com minha filha, eu me vou conectando com outro emocionar, me vou conectando com um optimismo, me vou conectando com a beleza do humano, porque pessoalmente acredito que a distopia e a utopia coexistem. A utopia não está no futuro e a distopia é no presente. Elas coexistem e é uma escolha. E voltamos à pergunta anterior. É uma escolha. Como eu quero orientar-me ao viver? Vou orientar-me ao viver, me posso equivocar, posso errar, mas qual é a emoção fundamental que orienta-me ao viver? É uma emoção de bem-estar, é uma emoção de respeito, é uma emoção de equidade, porque a escolha é um espaço de liberdade. O problema é não ter escolha. Por isso, trazer a equidade como um espaço, como uma reflexão importante dentro do âmbito educacional é tremendamente importante, porque equidade significa trazer liberdade e convidar em um convite inclusivo a que todos participemos desse processo de transformação na convivência e na busca desse bem-estar. Então, eu sinto que, não sei se estamos adormecidos, eu não sei se estamos emburrecidos. O que eu sei, sim, é que estamos vivos. E porque estar vivos, podemos escolher como viver nossa vida. E a essa opção eu me aferro todo dia. Estou vivo e quero viver minha vida a partir de uma escolha. E essa escolha é pro-vida. Essa escolha é uma escolha que eu busco o bem-estar. A vezes me equivoco, porque me enojo, tenho raiva, sou inoportuno, sim. Mas em algum momento eu paro, faço uma reflexão e eu reoriento o meu viver. Essa é a reflexão que me surge a partir dessa pergunta.
Sebastião, eu quero aproveitar a pergunta da Maria de Fátima Matos e reverberar um pouquinho, trazendo para o emocionar e as redes de conversações, né? E a conexão desejada entre educação e cultura. Mas vamos pensar a nossa cultura aqui não como expressão artística, mas vamos pensar a cultura aqui como um conjunto, né, de fazeres. Vamos imaginar esse modelo de educação que a gente tem hoje como um modelo cultural de educação. E a partir dele, né, na obra de Maturana, o que a gente aprende é que a cultura é sim essa rede de conversação. E quando a gente quer se livrar de uma velha rede de conversação, só nos cabe criar uma nova rede de conversação. E aí, se a gente pergunta para a obra, para o legado de Maturana, como é que a gente consegue, né, mudar uma velha rede de conversação por uma nova, ele vai dizer que é emocionando e que só se emociona quando tem amor. É isso, né, Sebastião? Sim, eu acho que a emoção joga um papel fundamental, mas também eu lembro agora uma lei sistêmica que Humberto e a Ximena nos convidam a olhar, que é a lei sistêmica da transformação. E diz: quando em um conjunto de elementos, ou seja, um sistema, começam a conservar-se certas relações, se abre espaço para que todo mude e cambie em torno a las relações que se conservam. Então, eu acho que para fazer uma mudança em uma velha cultura, para transitar a uma nova, primeiro precisamos nos perguntar: ¿qué é isso que desejamos conservar desta cultura? Quais são os elementos que desejamos conservar? O respeito, a escuta, a igualdade, distintas formas de convivência, distintos fazeres. Porque, atenção, quando falamos de respeito, não falamos uma coisa escrita na minuta da reunião ou uma coisa que escrevimos na parede da aula. Falamos de haceres que são respeitosos. Então, para mudar essa rede de conversações, precisamos sim fazer esse cambio na emoção. Porque lembremos que a reflexão é um acto na emoção. É dar um passo a um lado e refletir, se perguntar. E daí, perguntar-nos o que é o que desejamos conservar, porque tudo vai mudar em torno a isso. Mas precisamos aí ter uma fala que seja aberta, que seja no mútuo respeito, que seja honesta também. Honesta en el querer olhar coisas que muitas vezes não desejamos olhar. As coisas que nos fazem mal, as dor, as incomodidades. Então, precisamos fazer essa prática reflexiva sobre a nossa convivência para fazer essa mudança. E o desafio dentro disso que nós estamos falando, a gente já está mais próximo do final, então quero já começar a fazer algumas amarrações para a gente melhor contribuir com quem nos acompanha. Qual é o grande desafio, né, de seguir propagando as mensagens de Humberto Maturana, professor Cláudio? Que pergunta profunda. O Doc está vivo, né? São muitos, milhares as pessoas que têm lido, que acompanham o pensamento dele. E eu sinto que em sua pergunta tem uma questão fundamental e essencial. E que o Doc Maturana permanentemente conversava e insistia no assunto. O importante não é entender a Maturana. O importante não é saber a Maturana de cor, de memória. O importante é refletir em torno daquilo que Maturana disse, introjetarlo em seu próprio viver e ver como isso faz sentido para você, e a partir desse sentido, você se comportar em coerência com aquilo que para você faz sentido. Então, o que eu colocaria é: honremos
sejamos congruentes, sejamos conscientes, sejamos coherentes, para vivir desde ese lugar que las reflexiones que Maturana nos propuso, cuáles son los cambios que geraron en nos, y sejamos y tengamos un vivir congruente a partir de aquello, no por Maturana, sino por nos, por nuestros seres queridos, por nuestra convivencia, por nuestra comunidad, porque por lo menos, y Sebastián puede agregar elementos a eso, lo que yo sentía del DOC en convivencia con él era un convite permanente a refletir y a traducir, entre aspas, aquello que él estaba falando en su propio vivir, en nuestro propio vivir, y vivir a partir de ese entendimiento. Yo siento que nuestra responsabilidad como matrística, tenemos muchos alumnos que cotidianamente nos visitan en aulas, y es un compromiso de cuál es el tipo de convivencia que queremos promover en nuestros diferentes espacios de convivencia. Es una convivencia que tiene una deriva de bienestar o de malestar. Vos escoge, pero es crear espacios de conversación, crear espacios de reflexión para nos preguntar cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo y si estamos dispuestos a crear una convivencia democrática y en el respeto mutuo. Eso es lo que yo de alguna forma falaría. No sé, Sebastián, si você estima pertinente acrescentar alguna cosa. Sebastián? Sí, lo primero que quiero decir a sus preguntas, Adriana, y de las chicas ahí, las estudiantes, bem boas. Que bom. Felicitações. Bem difícil. Mas eu acho que uma das coisas que lembro do Doc é que ele falava que nós, seres humanos, temos um monte de teorias. Tenemos muchas teorías, y muchas de ellas teorías que niegan o amar, que fundamentan a discriminación. Entonces, yo acho que la primera cosa para traer esa mudanza es preguntarnos por nuestros criterios, a nuestras teorías. ¿Qué teorías están a la mano cuando hacemos una escuela o la otra? ¿Cuál es la teoría de un profesor, con todo respeto a los profesores en la universidad, mas a veces tenemos profesores que saben que son RIM, que saben que son los profesores difíciles de esa asignatura que es casi imposible de aprobar? ¿Cuál es la teoría que él tiene para moverse de ahí? Una invitación a él a refletir. Mas también una invitación a los estudiantes que sufren ese jeito de relacionarse y preguntarse qué teoría tienen ellos que no dejan aparecer en todo también la labor de ese profesor. Nós tenemos un monte de teorías que no día a día no somos conscientes que tenemos a la mano. Entonces, primero es olhar para esas teorías que todos nos conservamos. Segundo, también tener esta distinción que a Ximena trae para Humberto, que es decirle a él, a cultura patriarcal, matriarcal, a cultura de dominación, a cultura de sometimiento, no es una cultura lá fora. Es una cosa que nós también hacemos día a día con lo que hacemos. Si distinguimos esa cultura es porque nos la tracemos a la mano también. Entonces, ese preguntarse, ¿qué quiero conservar do meu facer, do meu pensar, do meu sentir? Entonces, de ahí también movernos en esta invitación de refletir sobre o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso fazer. Porque a invitação, a ideia é olhar para uma coerência, mas também com compaixão, porque vivemos um mundo que não facilita esse processo. Eu, com todo respeito, olhando o que acontece com o Brasil neste último tempo, eu acho que é bem difícil trazer essa coerência com as condições social, políticas ou distintas coisas. Mas o tema aqui não é actuar de maneira perfeita, mas actuar de maneira consciente. Estando dispuestos a olhar si estoy o no estoy siendo incoherente. Y vivir eso desde un espacio de la regeneración, de la mudanza, del consciente que vamos a cometer errores.
erros, mas que podemos mudar nosso fazer. Perfeito. Eu quero trazer a última pergunta da nossa plateia virtual, a Tainá. A Tainá a Tainá Prado. Tainá, onde você está? Abre aí o seu microfone, já estou te vendo. Pode fazer sua pergunta. Então, né, citando Paulo Freire, né, que ele fala que ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza, fora da alegria, né? E onde que tá essa beleza? Às vezes eu me questiono porque aqui no Brasil, né, as dificuldades, né, que a educação pública encontra. Então, onde que eu encontro essa beleza? No lúdico? Onde que está essa beleza? Boa pergunta, Tainá. Professor Cláudio. Tainá, eu vou responder para você desde uma experiência que para mim ficou marcada em minha vida. E estou anotando aqui a palavra beleza. Muitos anos atrás, eu trabalhava em projetos sociais em uma área rural perto de Santiago. Trabalhávamos com crianças que estavam em uma situação social vulnerável e tinham uma condição de vida difícil. Um dia, a mãe de uma criança de 8 anos chega a nosso lugar desesperada porque seu filho de 7 anos tinha desaparecido, não tinha chegado a dormir em casa. E cedinho estava lá para pedir ajuda. Imediatamente nos mobilizamos e eu, junto com a assistente social, fomos percorrendo diferentes lugares e em algum momento desse percurso, nos encontramos com um lixão, uma lixeira gigantesca, que tinha morros e morros de lixo. E no meio você tinha um caminho para poder se enfiar com o carro e continuar avançando. Eram morros e morros de lixo, era muito lixo. E no meio de todos desse lixo, aparece uma pequena casa. Uma casa modesta, pequenininha. E eu desço do carro para perguntar se tinham encontrado ou visto uma criança com tais características. A porta se abre, sai uma mulher, que era mãe de uma criança que vem justamente atrás. E no Chile, as crianças vão à escola com uniforme. As meninas usam uma blusa branca e uma saia azul. E nesse lixão, nessa casinha, sai uma menina de uns 12 anos com uma camisa branca, impecável, mas impecável. E uma roupa passada e pentadinha, linda. Você fica olhando isso e me desconcertou. Porque era lixo, 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 de uma menina impecavelmente vestida, branca, radiante. E eu falo, sabe o quê? Aí tem dignidade. E a beleza da educação está na dignidade. Na dignidade do professor, na dignidade da família e na dignidade dos alunos. Essa é a beleza da educação. É a dignidade com que todo dia o professor, as famílias e os alunos lidam com essas situações tirânicas, detestáveis, e em sua dignidade e por respeito por si mesmo, continuam educando, continuam aprendendo. Tainá, desde o coração, é o que eu poderia falar para você. Eu preciso aplaudir. Em homenagem a todos os professores e a sua emoção, professor Cláudio, de nos responder. Sebastião? Nossa, Cláudio, obrigado após da sua resposta. Bom, eu tenho uma pequena história para responder aí a Tainá, que eu lembro quando eu estava na universidade, eu tinha uma assinatura que era Teoria Social 2, e um dos meus exames era o pensamento do Maturana. Aí eu disse, aqui está fácil, eu já conheço, estudei, falei com o professor Maturana do seu pensamento, tive um privilégio inimaginável. Eu lembro que fiz o exame, respondi feliz, com respostas bem completas, incluso com distinções,
que não faziam parte da bibliografia que o professor deu para nós, e eu feliz, eu pensava que com isso fechava o ano, tudo ok. Após do exame, vou à universidade, pego o meu exame e peguei um 4.2. No Chile você del 1 al 4, reprovado, del 4 até o 7, aprovado. Eu aprovei por um mínimo. E eu pego o exame, frustrado, com raiva, pego o metro, vou até a oficina do professor Maturana e falo, doutor, pode me explicar isto, por favor? Como é que peguei um 4.2? E o professor lê isso e diz, felicitações, Sebastián, pegamos um 4.2. E aí compreendi que essa alegria, el como vivir as coisas, está em nós. Não é olhar por uma alegria lá fora, a alegria está dentro de nós. Al igual que a frustração também. Nadie me dá pena, nadie me dá raiva, nadie me dá amor, nadie me dá alegria. Gatilha minha pena, minha raiva, meu amor e minha alegria. Então, onde olhar para ela? Em nós, em la nossa reflexão. Maravilha. Estou introspectiva aqui porque foram muitas as contribuições. Só me cabe agradecer, uma gratidão imensa pela participação de vocês, pela nos propiciar, homenagear Humberto Maturana na nossa 20ª Feira Internacional do Livro, com essa conversa tão introspectiva, que ficou ainda muito mais saudável com a participação da sala de aula de pedagogia do Centro Universitário Barão de Mauá. Meninas, muito obrigada, foi incrível a participação de vocês. Tainá, você vai tirar a minha noite de sono, vou ter que ficar pensando aonde é que está a beleza, vou buscar toda a dignidade que trouxe o professor como contribuição, mas essa reflexão é absolutamente necessária. E, professores, vocês deixam a nossa função, a fundação que realiza a Feira do Livro, que realiza projetos literários, mais comprometida, porque a reflexão tem moradia na literatura, tem moradia nos livros, nas páginas escritas. Então, quanto mais reflexivos desejamos ser, mais devemos, promover a literatura, e isso nos coloca numa sinergia muito positiva. Nós aqui do Brasil, nós aqui de Ribeirão Preto, a Fundação do Livro e Leitura, a obra e a continuidade que vocês garantem a toda a contribuição do grande Dr. Humberto Maturana. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço e um beijo grande e obrigado pelo convite. Obrigada. Sebastião? Muito agradecido, muita gratidão pelo seu convite, muito reconhecimento também ao time, que vocês estão fazendo um trabalho fantástico, e as meninas, as suas perguntas, e espero que vaya tudo bem nos exames, não sejam como eu, e estudem um monte, e sempre perguntem-se qual é o critério para o professor para aprovar isso que vou fazer, que é isso que ele está olhando. É uma dica para vocês estudar bem direitinho. Maravilha, gente. Muito obrigada. Tchau, galera da nossa sala virtual. Agradecer a você que está acompanhando a gente desde a 1h. Exatamente, nós abrimos a nossa transmissão hoje a 1h. Lembrando que serão até o final, no finalzinho da tarde de domingo, do dia 29, serão 110 horas de transmissão, mais de 64 encontros culturais como os que foram promovidos aqui hoje. O domingo foi lindo, foi literalmente lindo, com presenças maravilhosas. Tivemos a chance de nos emocionarmos, de aprendermos, de trocarmos experiência, não só entre as pessoas que estão aqui, mas você que também acompanha a nossa programação. Lembrando que tudo que está no ao vivo depois fica lá na nossa plataforma, você pode acessar e também pode indicar para outras pessoas acessarem esses conteúdos maravilhosos. Se você é da área da educação, olha aqui, uma ótima conversa para você replicar em outros momentos aí na sua sala. Cabe também fazer agradecimentos a todos os apoiadores culturais que viabilizam a realização da 20ª FIL, a todos que, por meio de leis de incentivo do governo
do Estado e do Governo Federal viabilizam, né, que a gente consiga montar essa equipe, trazer esses recursos humanos belíssimos para as nossas conversas e apresentar para você aí de casa a nossa 20ª edição. Lembrando que amanhã tem mais, tá bom? Não é porque terminou o domingo, né, que segunda-feira não tem feira. Segunda-feira tem feira? Tem feira, sim, senhor. E a feira começa logo cedo com Recortando Palavras, que homenageia Mia Couto. O projeto Recortando Palavras, ele é antes da feira. A gente leva professores nos encontros com seus estudantes, com um tema central, nesse caso, nesse ano, a obra de Mia Couto. São produzidos uma série de trabalhos e amanhã aqui nesse palco a gente vai compartilhar, né, os meninos que trabalharam, meninos e meninas da rede estadual de ensino, da rede municipal, que trabalharam a obra no Recortando Palavras, eles vão trazer para a gente o que eles produziram e fazer esse intercâmbio, né, de conversas, de trocas de experiência. Depois a gente tem também o Combinando Palavras, que é um outro projeto nesse mesmo formato. Amanhã, Rafael Montes é o autor que foi trabalhado em sala de aula e outra vez um novo encontro entre estudantes, ocupando aqui a nossa sala virtual, os devidos professores, e a gente vai fazer novamente uma troca de experiências. Me cabe agradecer a toda a equipe que durante esse domingo ficou aqui a posto para poder fazer com que você receba o nosso sinal, a nossa comunicação. E deixa eu ver mais quem que vocês querem que eu agradeça. Lembrar das nossas redes sociais, já falei, entra na nossa plataforma. Se você ficar com dúvida do que é que está por vir, basta você fazer o download da nossa revista, porque ali tem tudo, né? Desde sexta-feira, quando a gente fez a abertura oficial, até a última hora do domingo, tem tudo ali, hora por hora, para você poder acessar. Acompanha também as nossas redes no Instagram, a gente vai colocando um tempinho antes, né, do acontecimento, e aí você consegue já o link facinho. Ainda tem inscrição para você fazer na nossa plataforma, na nossa sala virtual, então você também pode, e tudo está explicado ali nas nossas redes sociais. Feito isso, só me cabe agradecer a todos e todas e te convidar para estar aqui amanhã outra vez. Até lá.